quer que a gente se perca, não é verdade? Então, eu glorifico ao Senhor porque cada noite que Ele nos traz à sua casa, Ele nos ensina algo, né? Ele nos instrui, Ele nos ajuda, Ele nos conduz. E nisso, mais e mais, vamos ficando pertinho dEle. Amém, igreja? Com comunhão, ouvindo a sua voz, sendo conduzido por Ele, pelo seu Espírito. E isso é o que importa para nós que somos cristãos. Ele tem que ser a nossa maior preciosidade. Amém? E nós, como filhos, entenda, você como igreja, você como ovelha do Senhor, você precisa se deixar conduzir por Ele. Amém? Você precisa ouvir a voz e obedecer, para que tudo aquilo que Ele tem para você, você desfrute. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, que nessa noite o Senhor nos instrua, nos ensine, nos ajude a compreender a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Eu convido você a abrir em Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 2. Quando eu cheguei, eu já tinha iniciado a escola bíblica, e eu ouvi quando a pastora falou sobre Caim. Aí depois eu fui perguntar a ela, eu disse, me dá aí tua apostila para dar uma olhada, né, o que é que foi falado antes de eu chegar. E estava falando sobre caráter. E eu glorifiquei ao Senhor, porque quando a gente vai falar sobre essa história de Caim e Abel, a gente consegue perceber o caráter mau e o caráter justo, né, que foi do que estava sendo tratado na escola bíblica. Então, eu glorifiquei muito ao Senhor por isso. E diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 2. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Amém? Vou ler só até aqui nesse momento. Então, igreja, quando a gente começa a ler essa história, é muito conhecida, né? Mas a gente pode tirar muitos ensinamentos daqui. E a gente precisa observar essa questão do nosso caráter. Porque o nosso caráter, ele é revelado pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pela forma como nós reagimos, que vai expressar verdadeiramente a intenção e a motivação do nosso coração. Nós vemos nessa passagem um momento em que Caim foi levar sua oferta e o momento que seu irmão foi levar uma oferta.
Só que a palavra diz que a oferta de Abel, que foi as primícias do seu rebanho, que foi a melhor parte, aquilo que ele tinha de melhor, ele decidiu ofertar ao Senhor, foi aceita por Deus. Aquela oferta foi agradável, porque a intenção do coração de Abel, diante daquela atitude, era glorificar a Deus, era ser grato a Deus, era expressar sua adoração por meio daquela oferta. Por outro lado, quando Caim leva a sua oferta, a gente pode dizer assim, mas um ofertou e o outro também ofertou. E por que Deus aceitou um e não aceitou o outro? Né? Porque às vezes a motivação que está gerando aquela nossa atitude não é a motivação correta. E diante de todos, vamos imaginar que eles estavam ali levando a oferta deles e tinha outras pessoas também levando. A Bíblia não fala, mas eu estou imaginando. Para nós e para aquelas pessoas que estavam de fora observando, poderia ser que aquela atitude de Deus rejeitar Caim não fosse injusta. Mas só Deus é quem pode julgar a intenção do nosso coração. E se Deus, que sonda o que há dentro de nós e o que verdadeiramente nos motiva, ele não aceitou Caim, foi porque o coração de Caim não estava alinhado com uma verdadeira adoração a Deus. Então a palavra diz que, quando ele fala aqui no versículo 5, mas não aceitou Caim e sua oferta. Amém, igreja? A palavra diz, mas o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. O que estava de errado não era propriamente a oferta, mas era o coração e a motivação e o caráter de Caim. Então, às vezes, trazendo para os nossos dias, às vezes a gente pode chegar diante do altar do Senhor com uma oferta que aparentemente para as pessoas, olha, o irmão, a irmã está dando o seu melhor. Mas Deus, que sonda todas as coisas, as profundezas do nosso coração, está observando com qual intenção eu estou fazendo cada coisa. Principalmente para Ele. Porque ninguém engana o Senhor. Então nós precisamos parar e olhar para dentro de nós, às vezes. Sabe? Às vezes não, sempre, porque a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, em tudo que nós formos fazer, principalmente para o Senhor, que Ele já sabe a verdade no nosso coração, tem que ter temor, igreja. Tem que ter zelo. Tem que ter amor, porque senão o Senhor não recebe. Ele não recebeu Caim. E o que eu acho interessante é porque Deus ele não tinha que escolher ou um ou outro. O desejo de Deus era receber a adoração dos dois, era abençoar a oferta dos dois. Porque ele diz para Caim, olha, se você fizer o bem, será que você não vai ser aceito? Se Deus diz para ele, se você não fizer o bem, é porque ele não estava fazendo bem, ele estava fazendo mal. Amém, igreja? Às vezes nós pensamos que aquilo que nós estamos fazendo é o bem, mas quando não for o seu melhor, quando não for aquilo que verdadeiramente está alinhado com o coração de Deus, tema o Senhor e não entregue qualquer coisa, porque senão você vai ser rejeitado. Aí às vezes, Caim olhou para o irmão, ficou chateado, porque o irmão foi abençoado e ele não foi. Ele foi repreendido. Mas quando Deus repreende, é porque Ele quer nos ensinar o caminho certo. Se Ele está dizendo, se você fizer o bem, você também vai ser aceito. Ou seja, se você se arrepender, se você decidir no seu coração me agradar e verdadeiramente fazer o que me agrada,
aí você vai ser abençoado. Porque Deus não tinha que escolher, eita, vieram dois, eu só posso escolher um, então eu vou escolher Abel. Não. O desejo de Deus era abençoar os dois. O desejo de Deus é abençoar cada um de nós que estamos aqui. Mas como nós estamos vindo para este lugar e entregar aquilo que nós temos de precioso para Deus? É apenas como um ritual? É apenas como uma obrigação? É apenas como um compromisso semanal? Ou você vem com amor, com zelo, com adoração, com desejo de chegar aqui e ser preenchido, ser transformado pela vontade de Deus, pela palavra de Deus? Então nós temos que parar como igreja e refletir. Sabe por quê? Porque nós vamos viver um tempo onde o amor vai se esfriar, como está na palavra. E quando o amor esfria, igreja, tudo tanto faz. Né? Tanto faz estar com aquela pessoa. Imagina um relacionamento, você num relacionamento com alguém. Se o relacionamento esfria, você não tem mais aquele desejo de estar com aquela pessoa. Você não vai mais renunciar a qualquer coisa para estar acompanhado daquela pessoa. Então nós temos que nos relacionar com o Senhor de uma forma que haja temor no nosso coração, que haja desejo, que haja verdade. Isso Deus não encontrou no coração de Caim e Caim foi rejeitado. Mas Deus deu a Caim uma oportunidade de transformar a sua conduta. Como todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade. Todos os dias a palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre as nossas vidas. E essas misericórdias é a causa, gente, é o motivo de nós não sermos eliminados, destruídos. É a misericórdia de Deus. Ele tem misericórdia de nós e nos dá mais uma chance para que a gente se arrependa, para que a gente se alinhe com a vontade dele e verdadeiramente viva a bênção que ele tem para nós, viva o propósito que ele tem para nós. Então, inevitavelmente, quando a gente começa a comparar Caim e Abel, Caim, ele se destaca pelo seu caráter maligno, pelo seu caráter corrompido. Porque mesmo diante de Deus, quando o próprio Deus o repreende, ele fica obstinado, com seu coração endurecido. Ele em momento nenhum se arrepende. Diz, Senhor, me perdoe e me ajude. Que é o que nós temos que fazer. Pedir perdão ao Senhor quando nós identificarmos dentro de nós algo corrompido. E pedir que o Senhor nos ajude. Porque ele já nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é para nos conduzir à vontade de Deus. É alguém que vai estar constantemente nos guiando, nos orientando, testificando a paz no nosso coração, ou então nos inquietando quando fazemos algo de errado. É assim que o Espírito Santo muitas vezes fala conosco. Às vezes não fala em voz audível, mas fala dentro de nós, no nosso interior. Porque aqueles que forem guiados por esse Espírito Santo, esses aqui verdadeiramente são filhos de Deus. Então nós fomos transformados, nós quando aceitamos a Cristo recebemos uma nova natureza, e essa nova natureza em Deus nos dá condições sim de fazer a vontade de Deus. Principalmente por conta do Espírito Santo que veio habitar dentro de nós. Então, nós não podemos nos conformar com a natureza caída. Nós precisamos nos esforçar para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E precisa a gente olhar para dentro de nós. Qual está sendo a motivação do meu coração quando eu vou fazer algo para Deus? Seja aqui, seja ali, na salinha, seja fora da igreja, seja no meu trabalho, seja na minha faculdade, seja na minha família, qual é a motivação do meu coração? O que eu estou fazendo ou o que eu vier a fazer está sendo recebido
de Deus, da parte de Deus, como algo agradável, como Abel, na sua atitude, ou está sendo rejeitado? Porque antes da minha atitude ser rejeitada, ou como no caso aqui de Caim, vamos voltar aqui o texto, quando a palavra diz que a oferta não foi aceita, mas primeiro diz que Caim é quem não foi aceito. Então, nós não queremos viver um relacionamento desse com o Senhor, andando com o Senhor e fazendo a nossa própria vontade. É necessário a gente se arrepender. É necessário a gente mudar a direção, quebrantar o nosso coração, ser tratado por Deus para verdadeiramente desfrutar de tudo aquilo que Ele tem. Porque outra coisa que me chama muita atenção nesse texto, que eu até então não tinha observado, é que quando ele fala assim, né? Se você fizer o bem. Poxa, ele não estava aparentemente fazendo bem, trazendo uma oferta, se colocando diante de Deus e ofertando algo? Queridos, não é o nosso ofertar, não é o nosso dar, não é o nosso estar na casa do Senhor, que diz que nós estamos sendo aceitos ou alegrando o coração de Deus. É a motivação do nosso coração, que não pode ser escondida de Deus. Né? É o nosso temor nos guiando, nos conduzindo verdadeiramente a fazer aquilo que agrada o Senhor. E outra coisa que me chama muita atenção é aqui, ó, quando ele fala no versículo 8. Não, ainda no 7, quando Deus fala assim, ó, olha, se você fizer o bem, você vai ser aceito, né? Mas, se você não fizer, o pecado está ali na tua porta. Está só esperando uma oportunidade para te dominar, para te escravizar, para te oprimir. Deus disse, olha, se você não fizer, o pecado está ali. Aí quando a gente vai lá no Evangelho, que vê Jesus sendo tentado, logo depois que termina aquele período de tentação, o versículo seguinte, ele diz algo que me chamou muita atenção, que ele diz assim, o maligno, né, se ausentou, se afastou, até o momento oportuno. Ou seja, ele se afastou naquele momento, mas até, preste atenção, igreja, até o momento oportuno. Ou seja, ele continua esperando uma oportunidade para voltar e atacar novamente. Voltar e tentar novamente. Fazer cair novamente. Mas quando a gente entende que cabe a nós dominar, Deus estava dizendo aqui para Caim, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Não vai ser Deus que vai dominar o maligno ou o pecado, não. Quem tem que dominar é você. Amém? É sua responsabilidade dominar o pecado para que ele não te domine. Está sendo claro, igreja? Caim recebeu de Deus uma repreensão, porque ele não estava fazendo bem. Mas Deus disse que se ele fizesse o bem, ele seria aceito. No entanto, se ele decidisse não fazer o bem, o pecado estava aguardando ele. Aguardando, observando, querendo uma oportunidade. Mas que cabia a Caim dominar o pecado. Deus o alertou. A palavra de Deus nos alerta. O Espírito Santo nos alerta. Mas não cabe a ninguém, a não ser nós mesmos, tomar as atitudes certas para dominar o pecado, para que ele não venha e nos domine. Amém? Então, quando ele continua falando também, aqui no versículo 8, disse, porém, Caim a seu irmão. Então, ele foi repreendido, Deus falou isso para ele, o pecado está ali, você precisa se arrepender, precisa ser transformado. Nas entrelinhas, Deus está dizendo, o pecado está esperando,
você continuar obstinado no seu coração. Agora, se você mudar, se você se arrepender, se você reconhecer que errou, aí você também vai ser aceito e abençoado. Então, quando chega aqui no versículo 8, aí a palavra fala que Caim chamou Abel para o campo. E eu fiquei pensando, né? Aí vamos para o campo. Aí quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Nessa parte, eu fiquei refletindo muito, queridos, sobre a unidade, né? Às vezes, como é que eu vou explicar? Às vezes, aí observe mais uma vez a questão do coração e da intenção de Caim. Ele chamou seu irmão para ir para o campo, mas a intenção dele dentro era maligna. Às vezes nós queremos andar do lado de alguém com a aparência de que eu vou te ajudar, ou eu preciso de ajuda, ou eu quero estar perto de você, eu quero ser alguém que vai te auxiliar, mas a intenção no coração daquela pessoa é maligna. Então eu imagino para Abel, um irmão bom, justo, tendo o seu irmão dizer, então vamos comigo ali no campo? Caim era agricultor, né? Então eu imagino, eita, Abel, se fosse eu no lugar do Abel, ia pensar, meu irmão está precisando de ajuda. Meu irmão é agricultor, trabalha o dia inteiro no sol, deve estar precisando de ajuda, por isso que ele me chamou. Eu vou ajudar ele. Mas quando ele chegou lá, o que ele recebeu do irmão foi isso aqui. Caim atacou Abel e o matou. Aí eu fiquei pensando, como nós temos que ter cuidado e sempre pedir a direção do Espírito Santo e discernimento. Queridos, nesses dias nós precisamos, em todo o tempo, ser liderados pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai nos dar discernimento. Essa palavrinha discernimento espiritual é para você compreender aquilo que está além do natural, do que os seus olhos estão vendo. É qual atuação está ali por trás daquelas pessoas, daquelas atitudes. Então, todos os dias quando você for orar, peça ao Senhor, Senhor, me dê discernimento espiritual. Eu quero compreender. Senhor, eu quero que o Senhor... A minha oração com o Senhor é sempre assim. Senhor, não me deixe ser enganada nem confundida. Não me deixe ser enganada nem confundida. Por quê? Pelo maligno. Porque o maligno vai tentar aproximar pessoas de nós com aparência de bem, mas com intenção maligna, gente. Nós temos que ter muito cuidado com as pessoas e também para nós não sermos essas pessoas que vão se aproximar de outras com intenção contrária. Porque Deus sonda o meu e sonda o teu coração. Então, se eu me disponibilizar para fazer algo para alguém e a minha intenção não for verdadeira, Deus vai cobrar de mim. Se você se aproximar de alguém com a intenção, vamos ao campo, né? Como no caso de Caim. Caim chamou seu irmão na intenção de demonstrar que estava ajudando ou na intenção de demonstrar que estava precisando de ajuda. Fato é que os dois foram juntos. Aparentemente estavam indo na mesma direção, mas o alinhamento do coração, o propósito e a intenção do coração não estavam em unidade. E nós temos que ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque a falta de unidade, a aparência de unidade, mas sem que de fato haja um propósito na mesma direção, vai gerar morte. Quando alguém está caminhando ao lado de outra pessoa, que aparentemente estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo, mas o coração de um está e o do outro não está, vai haver morte.
E às vezes pode não ser a morte literal, física, mas às vezes a morte espiritual. Às vezes uma palavra que aquela outra pessoa libera para você lhe entristece tanto que pode causar sua morte espiritual. Então, cuidado com a intenção do seu coração diante de tudo que você for fazer para o Senhor. E cuidado também com as intenções de quem chega perto de você. E eu também me lembrei quando eu estava hoje à tarde pensando, orando, e eu estava ouvindo um louvor e ele falava sobre os sonhos de Deus. Deixe o sonho de Deus ser sonhado em você. Aí aquilo me fez recordar José. José era o irmão mais novo, né? O filho mais novo de todos aqueles filhos de Jacó. E os irmãos mais velhos, por terem ciúmes dele, o lançaram numa cisterna, num poço, para que ele morresse. Só que Deus é a providência de Deus e o propósito de Deus na nossa vida, ele vai se cumprir. Amém? Se nós estivermos posicionados, alinhados o nosso coração com o coração de Deus, o que Deus prometeu vai se cumprir, igreja. Às vezes, vão acontecer situações que vão, ao invés de te parar, vão te impulsionar para onde você deveria estar, para cumprir o propósito de Deus. Porque aquilo que às vezes que tentaram, às vezes se levantaram contra você, que você se esforçou, que você buscou mais ainda em Deus, superar aquela situação, aquilo vai te impulsionar para que você chegue no seu propósito. Em nome de Jesus. E foi assim com José. José, o pai disse, vai lá onde estão teus irmãos, depois vai me trazer notícia deles. O pai tinha dado uma túnica, uma veste colorida, bonita para o seu filho. E os irmãos com inveja, com ciúme, porque o pai deu para ele e não deu para os outros, resolveram acabar com a vida do próprio irmão. Então, quando eles viram, e para completar mais ainda, Deus revelava os seus planos para José. Deus tinha comunhão com José. E José era um homem temente, era justo. Ele se esforçou de todas as formas para se manter fiel e não pecar contra Deus. E isso incomodava os seus irmãos, porque Deus revelava os propósitos dele para José. E quando José ia contar na sua inocência para os seus irmãos, o que aconteceu? Os irmãos zombavam dele, os irmãos ficavam com raiva dele, e os irmãos jogaram ele lá, que era para morrer. Só que naquele momento vinha uma caravana de comerciantes que estavam indo para o Egito. E aí, não, então vamos vender ele, não vamos deixar ele aqui não para morrer. Vamos vender ele porque ele vai para longe, pronto. Né? Não perturba mais a nossa vida. Queridos, era propósito de Deus, porque Deus queria que José governasse. Porque Deus conhecia o coração de José. E não são todos que Deus vai levantar ao seu redor para governar. Mas se alegre com o propósito de Deus na vida do seu irmão. Se alegre, se a bênção que veio para Abel tivesse alegrado o coração de Caim, ele não teria se tornado um assassino. Se Caim tivesse se alegrado, glória a Deus, eu não fui abençoado, ainda não estou preparado, vou me arrepender, vou me alinhar com o Senhor, e no momento certo Deus vai me abençoar também. Se Caim tivesse pensado assim, ele teria sido abençoado. E ele também teria se alegrado com a bênção do seu irmão. Mas infelizmente não foi essa história. Ele não se alegrou, ele se transtornou. A palavra transtornar quer dizer assim, ele ficou fora do juízo, fora
de controle, ele ficou revoltado. Porque o irmão dele foi abençoado e ele não foi. Mas quando nós entendemos que cada um de nós tem um propósito, amém? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós somos membros do mesmo corpo. Nós somos membros. Se você ainda não sabe qual membro você é, olhe ao Senhor, vai desenvolvendo suas habilidades e Ele vai encaixando você onde é o seu propósito está. Quando eu cheguei nessa igreja, há quase 13 anos atrás, quase não, já fez 13 anos, vai fazer agora que eu me converti em julho, vai fazer 13 anos. Mas eu já estava vindo uns 2 a 3 meses antes de verdadeiramente eu entregar minha vida ao Senhor. Mas, quando eu entrei por essa porta ali, destruída emocionalmente, sem uma identidade firmada no Senhor, sem conhecer o Senhor. Quando eu ouvi a voz do Senhor, quando eu ouvi a palavra que penetrou dentro de mim como uma flecha, quando eu fui tocada por aquela palavra que o Espírito Santo falou comigo, eu tive aquela experiência, naquele primeiro momento, quando eu botei o pé aqui dentro, Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha história. E o fato do Senhor ter me tocado, ter me transformado, ter falado comigo, gerou dentro de mim uma gratidão tão grande, igreja. Uma gratidão que a mínima coisa que eu tivesse a oportunidade de fazer, eu orava, eu chorava. Eu dizia, Senhor, eu quero de alguma forma retribuir. Eu nunca imaginei estar aqui nessa mesma igreja 13 anos depois, segurando o microfone e falando para você o que eu estou falando nessa noite. Mas eu queria retribuir, eu chorava. Quando eu via passar o louvor, eu chorava, eu dizia, meu Deus, que lindo. Eu queria tanto também louvar para o Senhor. Quando alguém vinha ministrar a palavra, eu dizia, meu Deus, que lindo, eu queria tanto um dia ministrar a palavra. Senhor, como é lindo fazer a tua obra. Eu vi os irmãos aqui vindo, servir a ceia. Eu dizia, meu Deus, que coisa linda. Se alegre com a bênção do seu irmão, porque no tempo certo, quando você for alinhando o seu coração, você vai receber a sua própria bênção. Você vai receber e viver o propósito para o qual Deus criou. Se alguém ao seu lado for levantado para governar como José, se alegre e se submeta àquela liderança, que você vai agradar o coração de Deus. Da mesma forma que se você se rebelar contra Deus ou se rebelar contra a liderança, você vai ser amaldiçoado. Porque aqui, eu acho tremendo nesse capítulo, porque diz assim, olha, a terra, lembram que Caim, ele era agricultor, ele tirava o seu sustento, sua sobrevivência era da terra. Mas a palavra vai dizer que a terra, onde ele derramou o sangue inocente do irmão dele, pela malignidade do coração dele, a terra o amaldiçoou. Eu fiquei impactada quando eu entendi isso. Digo, meu Deus, ali de onde ele era abençoado, onde ele tirava o seu sustento para ele, para sua casa, para sua família, aquela bênção cessou. Ao invés dele tirar bênção, ele tirou maldição. Deus disse, olha, a partir de hoje você vai ser errante no mundo. Você vai viver, você não vai ter canto nenhum. Você vai para um canto, você vai para outro. Porque o agricultor faz o quê, igreja? Ele planta, ele rega, ele espera o tempo. E ele tem que ficar ali, naquele mesmo lugar. Até todo o processo, a planta crescer, você colher, depois plantar de novo. E Caim, ele não pôde mais fazer isso. Porque a terra que ele amaldiçoou também a ele. Porque ele não ouviu a voz de Deus. Porque ele não se alegrou com a bênção do seu irmão. Porque ele não se arrependeu do pecado do seu coração. E o pecado do coração dele dominou ele. E ao invés de gerar bênção, veio maldição. Então não, em nome de Jesus, não vamos fazer nada para Deus sem que haja verdade no nosso coração.
Não faça nada para Deus, porque você, muitas vezes o ser humano pensa que está fazendo para o irmão, mas você está fazendo na verdade é para Deus. Sirva o irmão, sirva a liderança, sirva a sua igreja, mas lembre que você está ofertando o seu serviço é para Deus. E é esse Deus que vai te julgar, porque é Ele que sabe a verdadeira intenção do seu coração. Não queira aparentar algo. Porque às vezes a gente vê tantas pessoas querendo aparecer, querendo aparentar. E a vida? É a vida que testemunha, igreja. Não é o que você fala, não é o que você traz, é a sua vida. É o que você faz e se arrepende e muda de direção. É o que você coloca diante de Deus e deixa Deus cuidar. É quando você quer fazer algo, mas por amor a Deus você renuncia àquele algo, nega a sua vontade. Então isso é alinhar o coração ao coração de Deus. Deus quer que a gente venha para aqui, ouça essa palavra e saia com o coração endurecido da mesma forma? De jeito nenhum. Ele quer que a gente ouça essa palavra, deseje jamais ser Caim, jamais ter o coração de Caim, jamais ter o coração tão obstinado a ponto de não ouvir a Deus e ao ponto de receber maldição ao invés de bênção. Pelo contrário, a natureza de Deus é ser galardoador. Ele deseja abençoar, ele deseja dar, mas ele deseja que a gente esteja preparado. Caim não estava preparado. A atitude de Caim já demonstra que ele não estava preparado para ser abençoado. Deus vai preparar você para você receber a sua bênção. Mas isso vai depender de você. Se você dominar o pecado que muitas vezes quer dominar você. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor. E se você não tem força, Deus é aquele que renova a força. Se você não tem sabedoria de como você vai lidar com o seu pecado, Deus é aquele que dá sabedoria liberalmente. Se você é aquele que diz, não, mas eu não sei o que é que eu faço. Você tem alguém que é Deus, que habita em você e que sabe o que você deve fazer. E que vai lhe dizer se você orar e se você perguntar, Espírito Santo, eu devo fazer isso? Se você sentir paz, se aquilo que você for fazer estiver de acordo com Deus, não denigrir a ninguém, estiver alinhado com a palavra e te der paz, o Espírito Santo está dizendo, vá, essa é a minha vontade. Mas se algo que você vai fazer te rouba a paz, como foi aqui no Caim, na situação de Caim, no caso de Caim, quando ele foi rejeitado, ele se transtornou. Aquilo roubou a paz dele, porque estava sendo feito da forma errada. Não estava sendo o bem, estava sendo o mal. Amém, igreja? É uma palavra tão, assim, tão impactante. Para mim foi impactante quando eu comecei a ver essas verdades na palavra do Senhor. Quando eu disse, meu Deus, é verdade. Quando um irmão chama outro irmão, quer dar apoio ao irmão, mas no meio do caminho, os propósitos, a intenção do seu coração não é colaborar com o irmão, mas é destruir o irmão. Cuidado com o que a gente fala. Porque a nossa palavra pode destruir alguém. E sabe a consequência disso? É Deus perguntar a você, onde está o seu irmão? Me dê conta do que você fez com o seu irmão. Porque, olha, a palavra, ela tem poder. Amém? A palavra de Deus, Deus falou, haja luz, e a luz foi criada. Quando um profeta de Deus usa a palavra de Deus,
para dar ordem aos ossos que estavam sequíssimos. Os ossos começam a se movimentar e um exército de onde não existia nada começa a existir. Um exército de ossos sequíssimos começa a se levantar como um exército poderoso. Porque a palavra, ela tem poder. A palavra de Deus tem poder. Mas quando nós pegamos também a nossa palavra para amaldiçoar, porque a Bíblia diz que na nossa língua há o poder da morte e da vida. Então, se nós pegamos esse poder que há na nossa língua e falamos para abençoar, nós vamos ser recompensados por isso. Mas se nós falamos também para amaldiçoar, nós também vamos ser responsabilizados por isso. E isso é muito sério. E fora a igreja que Caim, ele matou o seu irmão. Aquele pecado, aquele assassinato, o primeiro assassinato que existiu na humanidade, que foi esse de Caim e Abel, aquele sinal, aquela marca, aquela brecha, ficou na descendência de Caim. Quando você continua a ler, aí vem falando sobre os descendentes de Caim, até chegar num homem chamado Lameque, que se tornou assassino também. Matou um homem, matou um jovem, se tornou assassino também. Porque aquilo que nós estamos fazendo hoje vai impactar a nossa descendência. Se o que você faz hoje for justo diante de Deus, Deus vai te abençoar e abençoar a tua descendência até 1000 gerações. Da mesma forma que o teu pecado vai ser cobrado até a 3ª e 4ª geração. Então quebra hoje, pelo poder de Jesus. Quebra hoje, em nome de Jesus, o pecado que te domina e liberta a tua vida e a tua descendência. Porque isso é forte. As coisas espirituais e a palavra do Senhor, ela é forte. Então, quando a gente olha para José, lá na frente, quando todo o plano de Deus começa a se concretizar, José está como governador, a seca está assolando toda aquela região, os povos vizinhos estão indo até José para comprar trigo, e de repente José está diante de quem? Dos seus irmãos. E os irmãos estão tratando ele ali, né, como uma autoridade, sem reconhecer que era seu irmão. José, a princípio, fica impactado de ver a sua família ali, como quem dizia, agora eu vou fazer o quê? Eu fui traído, eu fui lançado no poço, eu fui humilhado, eu fui vendido, eu fui afastado da minha família, eu fui preso aqui injustamente nessa terra, fiquei anos na prisão, mas agora eu estou como governador. E José cria toda uma situação, se revela aos seus irmãos e diz assim, olha, diz para os irmãos, porque os irmãos, quando percebem que era José, pensou o quê? Eita, agora vai matar a família toda logo, né? Porque a gente fez isso com ele, a gente está aqui diante dele, precisando dele. E agora é a chance dele de fazer o mal, de retribuir o mal. Mas aí José diz para ele, olha, diz para toda a família, eu agora entendo que tudo que vocês me fizeram foi permissão de Deus. Deus tinha um plano, né, para cumprir na vida de José. E Deus cumpriu aquele plano. E José perdoou seus irmãos. É difícil perdoar. Não é fácil. Você olhar para quem muitas vezes você estendeu a mão, né, como Jesus passou por isso. Jesus escolheu Judas. E Judas traiu Jesus. De uma forma amável. Como estava dando honra, na verdade estava traindo com um beijo. Então, eu creio que nessa noite, o Senhor tem nos trazido muitas coisas, né, para a gente refletir. Sobre o nosso caráter, sobre a verdadeira intenção que há no nosso coração, quando nós desejamos servir ao Senhor, sobre a nossa necessidade de ter um coração tratável,
um coração ensinável, um coração que vai ouvir uma repreensão, mesmo que se chateie ali naquele momento por não entender, mas que vai orar e o Espírito Santo, e deixa o Espírito Santo transformar. E ali você se arrepende, deixa e segue. Segue em comunhão, segue na direção de Deus, segue na direção do propósito que Deus tem para a sua vida. Então, com essa história, a gente precisa entender que vai ter momentos que a gente vai ser repreendido. Mas o que nós vamos fazer diante disso? Continuar no nosso erro, no nosso pecado, no nosso achismo? Ou deixar Deus transformar? Verdadeiramente nos gerar de novo, como uma pessoa, com um novo caráter, com uma nova motivação, com um novo objetivo a ser alcançado. E com José a gente aprende isso, o coração perdoador de José. Mesmo diante da inveja, da malignidade dos seus irmãos. Aí às vezes a gente pode estar pensando, mas essa palavra não tem nada a ver para mim. Tem. Pergunta ao Espírito Santo que em alguma parte dessa palavra é algo que você precisava ouvir e ser transformado. E vigiar, e orar, e dominar o pecado, para que ele não te domine. Entendendo que o que você fizer, você com seu irmão, você vai ser cobrado. Deus não viu a morte de Abel e deixou para lá, não. Ele foi até Caim e perguntou, cadê o seu irmão? Onde está o seu irmão? O que você fez com ele? O que você fizer com o seu irmão, você vai responder diante de Deus. Se houver morte espiritual, você vai responder por essa morte. Então, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus transformação, que Ele transforme naquilo que você ainda não conseguiu, naquilo que você ainda sabe e reconhece que não está totalmente transformado. E, gente, todo dia tem alguma coisa que eu digo, meu Deus, me transforma nisso. E eu sei que sempre vai ser assim. Quando eu estiver bem, quando eu estiver totalmente transformada, vai ser quando eu for me encontrar com Jesus. Mas até lá, a palavra diz, o caminho do justo é como a aurora. Você chega lá, você sai das trevas. Mas aquilo é um processo que vai clareando, clareando até essa luz perfeita. Você não vai ser transformado. Eu não vou ser transformado do dia para a noite. É um processo onde todos os dias você vai decidir se submeter à liderança do Espírito Santo. Todos os dias, quando Satanás vier te tentar, te entristecer, você vai escolher tomar posse da palavra e das promessas que Deus já lhe fez e trazer à sua memória, para que você receba ânimo, força para prosseguir até o fim. Chorando mesmo, como a palavra diz nos Salmos, né? Chorando e semeando. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com alegria, colhendo o que plantou. Se você plantou coisas boas, é o que você vai colher. Se você não plantou coisas boas, é o que você vai colher também. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé.